Mulher, é o seguinte, se hoje você tem mais de 40 anos, está no climatério ou na menopausa e não consegue de jeito nenhum perder essa barriga que está acumulada aí na tua pochete, ou então você ouviu falar que, cara, é difícil perder a barriga da menopausa, enfim, fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou revelar a verdade sobre perder a barriga da menopausa, o que ninguém nunca te contou. Não vai precisar fazer dieta restritiva, não vai precisar fazer maluquice, tomar remédio, fazer é, sei lá, procedimento estético, nada disso, tá? E por que eu falo isso? Né? Por que eu vou trazer essa verdade para você? Cara, porque eu já ajudei muitas mulheres e você vai estar vendo aqui pacientes que, quando chegaram até mim, elas também não acreditavam que seria possível. Pacientes de 45 anos, 60 anos, 69 anos, 50 e poucos anos. Então eu posso afirmar para você que eu sou especialista em ajudar mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga. Nesse vídeo eu vou te falar como que você consegue fazer isso. Bom, é muito comum, tá? Dentro das minhas conversas com seguidoras, de mulheres que inclusive até comentam aqui nos vídeos falando: Lucas, cara, eu faço um monte de coisa, já fiz dieta, tomei remédio, enfim, tentativas e tentativas. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você já fez para eliminar essa barriga. Bota aqui nos comentários. E conversando também com outras mulheres, até as minhas pacientes, quando chegam até mim, elas falam: cara, Lucas, eu já ouvi de médico dizendo que não dá para perder a barriga. É uma questão hormonal, é uma questão natural. Depois que você passa dos 40 anos, com toda aquela mudança que a mulher tem, não dá para perder essa barriga. E quando você escuta isso, e você somatiza com tentativas falhas, o que você começa a internalizar? Que não é possível. É verdade. Né? É verdade, o médico está falando ali, é verdade, porque eu já tentei e não consegui, então é por isso. E isso é muito perigoso, porque nesse momento você faz o quê? Você desiste. Você abandona. Você aceita essa mentira. Por que é uma mentira, Lucas? Porque, cara, essas mulheres são a prova, a comprovação de que é possível. E elas não tomaram hormônio, elas não fizeram cirurgia plástica, elas não fizeram maluquice, elas seguiram o que eu vou te falar. Então, eu quero trazer essa clareza para você. Eu quero que você, a partir de agora, comece a deixar de lado todas as justificativas que talvez você tenha, eu até anotei aqui, que é o quê? Cara, os meus hormônios. E eu vou entrar nessa parte de hormônio, tá? Mas os meus hormônios, eles acabam com a minha capacidade de perder gordura. É a minha idade. Eu já tenho 50 anos, já tenho 60 anos. Vou botar de novo aqui essa paciente, 69 anos. Cara, se ela com 69 anos conseguiu, por que você não vai conseguir? Metabolismo lento. Tá. Obviamente, se você está na condição que eu vou te falar aqui nesse vídeo, o metabolismo vai estar lento, mas não é culpa do metabolismo, é culpa de algo que você ainda não sabe e você vai fica comigo que você vai saber nesse vídeo. Falta de disciplina. Olha, para ser muito sincero com você, eu não acho que é falta de disciplina. Se você já fez dietas restritivas, se você faz exercício, se você já fez uma série de coisas, jejum, enfim, você não é indisciplinada. O que acontece é que você está fazendo algo que não é adequado para você. É como se você estivesse querendo pegar, sabe aquele de brinquedo de criança? Você pega uma bola para enfiar na bola, o quadrado para enfiar no quadrado? Pois é você querer pegar uma bola e enfiar no quadrado. Não funciona. Então, essas coisas aqui, elas, em muitos casos, são justificativas para você meio que se confortar e aceitar e não tentar eliminar essa barriga. Então eu quero que você deixe isso de lado. Eu te provei que é possível aqui com essas mulheres. Beleza. Eu vou abrir um grande parêntese aqui, falando um pouco da questão hormonal e como que é possível, a partir dessa questão hormonal, o que acontece, por que os hormônios eles influenciam negativamente, mas que eles não são o principal foco que você tem que ter. Porque quando você fizer o que eu vou te falar aqui, é natural que esses hormônios eles vão se reajustar para que você consiga perder barriga. Mas, quando a gente fala de perder gordura, quando a gente fala de barriga, tá, o que acontece? Eu não vou ser. Calma aí, tá desfocado, pronto. Eu prometo que eu não quero ser muito técnico, para não parecer um vídeo chato, mas eu preciso garantir que você entenda o que eu vou falar. Quando a gente fala de
perda de peso, nós estamos falando de você perder gordura, de você perder massa muscular e você perder água. Quando a gente fala de emagrecimento, tá? E aí eu tô falando a minha visão do negócio e eu quero passar isso para você começar a abrir tua mente para isso. Quando a gente fala de emagrecimento, eu tô falando de quê? Exclusivamente de perder barriga, de perder gordura. E minimizar ao máximo preservar ao máximo a massa muscular. Até porque, por conta da idade, você acaba ficando mais suscetível a perder músculo se você não tomar cuidado com os principais elementos que fazem você ter músculo, que é o quê? Nutrição e treino. Então, é muito comum que grande parte das mulheres não fiquem atentas a isso. Elas falam o quê? Eu quero emagrecer, eu quero perder peso. E foca muito no peso. E muitas delas acabam fazendo o quê? Talvez você seja essa mulher. Cara, faz dieta, maluca. Sai tirando carboidrato, sai fazendo uma série de coisas na busca de perder esse peso. Só que, na verdade, você não está focando em perder gordura. Você está focando em perder peso. Isso é um problema. Estava até conversando com uma paciente nova que fechou comigo ontem. Ela falou, Lucas, eu perdi 12 quilos. Eu, caramba, que legal. Parabéns. Não é fácil perder 12 quilos. Só que ela diz assim, ó, quando eu me olho no espelho, cara, eu vejo minha barriga. Assim, eu vejo uma gordura que ainda me incomoda muito. De fato, eu melhorei meu corpo, mas eu ainda não estou satisfeito. E eu posso dizer que, pela conversa que você está trazendo, realmente eu acho que eu perdi muito mais músculo que gordura. Então, quando a gente entra nesse detalhe, é muito importante a gente entender sobre a questão hormonal. E quando eu falo de hormônio, eu não estou me referindo ao aspecto apenas dos hormônios femininos, mas eu estou me referindo aos hormônios responsáveis por fazer o seu corpo queimar gordura, aumentar o seu metabolismo. Que hormônios são esses? Eu fiz um vídeo, inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui para você assisti-lo. Mas que hormônios estão responsáveis por fazer você perder gordura? Os hormônios da tireoide, tá? Insulina, cortisol e o hormônio da fome. Se você tem uma tireoide comprometida, você não tem um metabolismo eficiente. Obviamente, você não vai conseguir queimar gordura. O metabolismo é o que vai fazer a combustão, é o que vai ajudar o teu corpo a queimar a gordura. Quando a gente fala de insulina, a insulina é o principal hormônio anabólico, ou seja, ele é totalmente oposto ao que você está querendo, que é perder gordura. Então, se você tem uma insulina alta, se você tem uma pré-diabetes, por exemplo, você não consegue perder gordura. Então, você meio que vai tentando, fazendo várias coisas e a insulina está alta. Você tem uma resistência à insulina e nada resolve, e você não perde gordura. Quando a gente fala de cortisol, a gente está falando do hormônio do estresse. Um corpo inflamado, um corpo com excesso de peso, é um corpo em estresse. Se você tem uma rotina extremamente bagunçada, sua alimentação é uma desordem, o seu dia é um caos, você não tem o mínimo controle sobre isso, seu cortisol está alto. E se o cortisol está alto, você não consegue ter um corpo capaz de exercer o papel da queima de gordura. E se você não tem uma alimentação que tem uma ação na tua leptina, ou seja, para te manter saciada, se você não tem uma rotina alimentar, se você come um dia de um jeito, no dia de outro, você não tem essa organização, os seus hormônios de fome e saciedade, eles são extremamente bagunçados. O que faz você ter compulsões, ou come igual uma capivara raivosa, ou sai beliscando ao longo do dia. Essa paciente que fechou ontem o protocolo comigo, ela era o tipo de mulher que vivia beliscando. Lucas, eu não posso ver uma coisa. Obviamente que isso também, com o tempo, se torna hábito, né? Mas entra, né? Começa por conta desse desequilíbrio hormonal. Beleza. Então você entendeu a relação, né? De uma forma breve aqui, porque o assunto não é esse. Mas de uma forma breve, como os hormônios ele impactam. E aí aqui é onde muitas mulheres elas acabam tropeçando no que muitas pessoas na internet, profissionais, chegam e falam, regula seus hormônios, foca nos hormônios. E elas acabam focando em tratar sintoma, sendo que a causa, a raiz do problema, não está sendo resolvida. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. A verdade é essa. Não são os hormônios que, de alguma forma, vamos falar assim, hoje compromete você. E sabe por quê? Porque quando você entra nesse viés de regular o hormônio, quando o seu foco é regular o hormônio, o que acontece?
E talvez você já tenha vivenciado isso. Vou te dar exemplos. Você foi no médico e identificou que você tem um hipotireoidismo, uma alteração na tireoide. Baixa produção de hormônios da tireoide. Obviamente, se você não tem hormônios da tireoide circulando, você não tem uma tireoide funcionando. Então, o que que se faz? Se suplementa. Talvez você tenha uma Iopuran T4, o Synthroid. Toma o hormônio, toma o hormônio. E aí você olha, nada mudou. Você faz o exame, nada mudou. E aí o médico vai lá e coloca mais hormônio, aumenta a dose. Isso é um exemplo de tratar sintoma. Você olha para o hormônio, vê o desequilíbrio e começa a fazer coisas. Só que se você está passando por isso, ou já passou, você sabe, cara, não está funcionando. Mas, Lucas, por que não está funcionando? Porque não é essa a raiz. Eu vou te dizer o que vai... a relação da raiz com cada hormônio. Vou te dar um outro exemplo. Insulina, pré-diabetes. Resistência, né? A famosa resistência à insulina, pré-diabetes. O que você faz? Vai no médico, ele vai te passar o quê? Um glifage. Ou pode passar as famosas hoje, né? As canetas emagrecedoras que foram utilizadas para tratar quem é diabético. Mas em muitos dos casos, toma um glifage. Tem outros remédios também que têm ação como glifage. Diminui o carboidrato, ou tira o carboidrato, para de comer açúcar, te dá várias orientações que são importantes de fato, mas novamente está tratando sintoma. E muitas das vezes, quando você faz isso, você até tem uma melhora no teu exame da hemoglobina glicada. Você tem uma melhora ali, né? Você consegue perder alguns quilos na balança, você vê um pouco de mudança, mas quando você para de tomar o remédio, o glifage, você tem uma tendência a voltar a ganhar gordura, ou então muitas das vezes você não consegue passar daquilo. Por quê? Porque você está tratando o sintoma. A raiz que causa o desequilíbrio do hormônio continua lá. E é aqui que poucos profissionais acabam não focando. Porque não é porque não querem, é porque muitas das vezes não sabem, não são especialistas nisso. E eu sou especialista na saúde intestinal. Hoje, o principal elemento que vem comprometendo você de perder gordura, que vem fazendo você, inclusive, ganhar mais gordura, é o seu intestino. E aqui é onde as coisas acontecem. É a partir daqui que nós começamos a focar no tratamento de curar esse intestino, para que, a partir dessa cura, desse processo de desinflamação intestinal, você comece a regular os seus hormônios. E quando você começa a regular os seus hormônios, o que começa a acontecer? O seu corpo, ele entra no eixo. O seu corpo, ele começa a responder de uma forma eficiente ao que você está fazendo, que é a alimentação, que é o exercício, que é uma suplementação, que é o uso do remédio, né? Supondo que você está usando um Monjaro, por exemplo, e sempre falo para os meus pacientes, o processo para perder barriga depois dos 40 anos, ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Primeiro, você vai ter uma mudança nos sintomas. Hoje talvez você tenha aí um estômago alto, intestino preso, gases, baixa energia, você tem vários sintomas que prejudicam a tua qualidade de vida, que você começa a ver uma melhora. E quando você tem uma melhora nesses aspectos, o que acontece? O teu corpo, ele diminui o estresse, ele diminui o hormônio do estresse, cortisol, porque agora é um corpo equilibrado, é um corpo organizado, é um corpo que está tendo uma nutrição adequada, que está lá com o intestino mais saudável. Porque eu não sei se você sabe, mas o que gera inflamação intestinal? As bactérias ruins. Essas bactérias é o que vai produzindo toxinas e gerando um processo inflamatório. Essas bactérias é o que facilita você, por exemplo, de ganhar gordura. Essas bactérias é o que reduzem o teu metabolismo. Esse intestino inflamado, esse intestino machucado, é o que dificulta você, por exemplo, de absorver os hormônios que você está tomando da tireoide. E por isso que quando você faz o exame da tireoide, os seus hormônios continuam baixos, a sua tireoide continua disfuncional. Por quê? Porque o intestino não está tendo a capacidade dele de exercer a sua função de absorção nutricional. Né? E quando a gente fala isso, não só na parte do alimento, mas parte de medicamento também. Então, quando você começa a focar nisso, cara, as coisas acontecem assim, ó, é impressionante. Essa paciente aqui, essa mudança foi em apenas um mês. Essa mudança foi em apenas um mês. Um mês, começando o processo de inflamação, ela teve esse resultado. É importante eu falar aqui uma coisa, porque muitas mulheres, eu estava vendo aqui nesse vídeo que eu fiz do hormônio, muitas mulheres falando assim, para você regular os hormônios, você tem que desinflamar. Né? Eu falei basicamente isso, lá eu falo um pouco mais dos hormônios em detalhes.
E aí muitas delas falam assim, eu já estou comendo probiótico, eu já estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Muito cuidado, tá? Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre desinflamação. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente na segunda-feira, na próxima segunda vai estar saindo um vídeo onde eu vou falar detalhadamente como que você desinflama. Tem vídeos aqui no canal, mas eu vou atualizar. Eu vou trazer mais informações, mais coisas importantes que eu fui estudando, introduzindo, implementando, e deu muito certo nas minhas pacientes, para te ajudar nisso, tá? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, mulher, porque semana que vem vai sair esse vídeo. E aí, qual é o ponto aqui? Tem que ter muito cuidado, mulher. Porque talvez você nunca ouviu falar em desinflamação intestinal, talvez você já ouviu, mas, enfim, não está por dentro do processo real. Como que funciona esse processo e por que é importante você seguir esse passo a passo? Você entendeu que um intestino inflamado, ele começa pelo desequilíbrio das bactérias. Então, você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Essas bactérias produzem substâncias que vão inflamando o seu intestino, e aí esse intestino, esse órgão, ele vai ficando machucado, ele inflama. Então, aqui tem um outro problema. Quando você literalmente fala assim, vou comer mais prebiótico, probiótico, vou comer kefir, vou comer fibra para ajudar o meu intestino, você literalmente está fazendo o quê? Você está jogando coisa, né? Porque quando você fala pré-biótico, o que é? Fibra. Você está tacando fibra para dentro, no intestino machucado, cheio de bactérias ruins. Quando você fala assim, vou tomar probiótico, vou comer kefir. Kefir é um probiótico, né? O que você está fazendo? Você está jogando bactérias boas lá dentro. O que acontece? Nada. Muitas mulheres falam assim, Lucas, tomei probiótico e não resolveu nada. Tomei probiótico, eu me senti até mais inchada. Por que isso acontece? Porque, primeiro, o seu intestino está inflamado. A inflamação está lá, o machucado está lá. Segundo, existem bactérias ruins e essas bactérias estão predominando. Quando você toma probiótico, essas bactérias boas, elas morrem, porque elas não conseguem sobreviver nesse ambiente tóxico, inflamatório. Quando você come fibra, essa fibra, ela alimenta as bactérias ruins. Essas bactérias ficam mais fortes e essas bactérias produzem mais substâncias que te deixam estufada, que te deixam inchada e que te deixam intoxicada e inflamada. Então, não é simplesmente sair comendo de qualquer jeito, sair comendo saudável. Não é isso. No próximo vídeo eu vou falar um passo a passo detalhado de como que você faz isso no quesito do que eu estou te explicando. Eu estou te mostrando a estrutura para você entender e parar de errar. Beleza, você entendeu então que sair fazendo de qualquer jeito não resolve. Então como resolve, Lucas? Isso aqui que eu vou te explicar é o protocolo que eu desenvolvi, que eu aplico a minhas pacientes que tiveram esse resultado, como você viu no início do vídeo, e também agora dessa última mulher que eu te mostrei. Se o processo ele começa com o desequilíbrio das bactérias, e o seu intestino hoje está recheado de bactérias ruins, qual é o primeiro passo? Eu preciso eliminar essas bactérias. Elas são as responsáveis por fazer você hoje estar estufada, com o intestino preso, com dificuldade de emagrecer, ganhando gordura na barriga, estando cansada, com vários sintomas. Ansiosa, vontade de doce, são elas. Eu preciso eliminá-las. E para eliminá-las tem um passo a passo. Só que depois que eu elimino essas bactérias, eu ainda tenho um outro problema, que é o intestino machucado. Então eu elimino aquelas bactérias, agora eu preciso focar no intestino, porque esse intestino machucado é o que gera um processo de desequilíbrio hormonal. É o meu intestino que está incapacitado de absorver nutrientes, que vai me ajudar no meu metabolismo, que vai ajudar na minha tireoide, que vai me ajudar na minha insulina. Então eu preciso focar exclusivamente em fazer o quê? Curar esse intestino, regenerar esse intestino. E tem uma estratégia. Tem uma estratégia muito poderosa, que tem um vídeo, inclusive, aqui que eu falo, que eu utilizo dentro desse momento, que é o jejum progressivo. Eu vou deixar esse vídeo aqui, tá? O jejum progressivo ele é aplicado justamente nessa etapa. Por quê? Porque aqui a gente tem um foco de regenerar o intestino. Então o jejum ele é muito poderoso com relação a esse aspecto de saúde, então ele potencializa isso. E aqui também eu já começo a introduzir uma estratégia para queimar gordura, porque, obviamente, se eu não tenho mais aquelas bactérias que estavam fazendo meu metabolismo ficar lento, me facilitando ganhar peso, e eu estou curando o intestino, estou curando o órgão que vai ser responsável por me ajudar na regulação hormonal, cara, aqui eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Eu só estou usando isso aqui de exemplo, mas eu não mato nenhum coelho, pelo amor de Deus. Enfim, aqui a gente tem uma eficiência muito poderosa nessa parte de queima de gordura, de acelerar o metabolismo. E aí aqui eu vou deixar a segunda foto daquela paciente que eu mostrei logo no início de 30 dias. Esse aqui é os 60 dias. Esse aqui foi a segunda etapa sendo aplicada, que é essa que eu estou te explicando, e ela conseguiu ter essa diminuição de gordura, essa redução
da barriga. Olha só a diferença, é muita diferença. E depois a gente entra na terceira etapa. É a etapa onde eu chamo de restaurar o intestino. Eliminamos as bactérias, regeneramos o intestino, agora a gente restaura a saúde desse intestino. Como? Colocando bactérias boas. Aqui sim, a gente utiliza estratégias onde a gente vai colocar prebióticos, probióticos, enfim, outras estratégias para você ter um intestino blindado, um intestino recheado agora de bactérias boas, para que você não volte a inflamar, para que você não volte a reconquistar o resultado, reconquistar não, para você perder o resultado que você conquistou ao longo desse tempo, para você não ter o reganho de peso, o famoso efeito sanfona. Isso é uma coisa que muitas mulheres ficam com medo, né? Aquelas que emagrecem. Lucas, eu tenho medo de ter o reganho de peso. Quando você faz isso, é difícil você ter reganho de peso. Primeiro, você aprendeu como comer, você desinflamou e eliminou aquilo que estava te engordando, que eram as bactérias, e agora você tem o intestino blindado. Esses 3 passos é o que vai garantir que você perca gordura da menopausa, que você consiga preservar a tua massa muscular e consiga ter muito mais qualidade de vida e muito mais saúde. A partir disso aqui, mulher, você vai ter uma das coisas que provavelmente você não tem há anos. Você vai voltar a vestir aquele biquíni que está guardado e que você tem um desejo, um sonho talvez, de voltar a vestir como essas pacientes aqui. E eu falo isso porque elas, quando voltaram a vestir o biquíni, elas compartilharam, falaram: Lucas, estou muito feliz. Há muitos anos eu não visto biquíni, porque meu corpo não estava do jeito que eu queria, eu tinha vergonha, e eu não ia para a praia, não ia para a piscina, ou quando eu ia, ficava me escondendo, e elas conseguiram ter essa satisfação, esse sonho realizado. Então, mulher, assim, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha clareado a sua cabeça. Esse vídeo aqui, ele tem o intuito de trazer aquela luz do fim no túnel, tirar aquelas crenças, aqueles bloqueios que você talvez trouxe para a tua vida, aquela falta de esperança que não existia mais. Eu quero te trazer isso, esperança, clareza, que existe um passo a passo. Então esse vídeo é para isso. No próximo vídeo, na segunda-feira que vem, já assina o meu canal aqui, ativa o sininho para você ser notificado, porque o vídeo que vem eu vou te explicar o passo a passo para você conseguir perder a barriga desinflamando seu intestino. Mas, se você quiser ter um acompanhamento personalizado comigo, onde eu vou construir toda essa metodologia, todo o planejamento para você e te ajudar, segurando na sua mão, a conquistar esse resultado, eu vou deixar o link da descrição aqui do meu WhatsApp para você entrar em contato e eu poder te explicar melhor como funciona o protocolo, os valores, o que você recebe. E, se fizer sentido para você, será um prazer ser o seu último nutricionista. E caso você nunca teve um nutricionista, que eu seja o seu primeiro nutricionista. Tá bom? Fica com Deus, obrigado pela sua participação e clica aí no curtir caso você gostou desse vídeo e compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e quer emagrecer e perder barriga e não consegue. Nos vemos no próximo vídeo.